Olá, está no ar o programa Espaço Unisanta. Fique com a gente! Na contagem regressiva para os Jogos da Unisanta, vamos bater um papo com o ex-atleta Aurélio Miguel. E mais, uma matéria especial sobre os esportes de quadra. Faltam poucos dias para o início dos Jogos da Unisanta e para entrar no ritmo, preparamos uma série de reportagens para você ficar por dentro das modalidades que farão parte da edição deste ano. 13 modalidades vão fazer parte da 29ª edição dos Jogos, que terá sua primeira disputa no dia 8 de maio. Na competição, esportes tradicionais das quadras, como o basquete e o vôlei, estarão presentes. O handebol é também um esporte coletivo que promete agitar as quadras. Uma bola, uma quadra dividida por uma rede e 2 equipes com 6 jogadores em cada lado. Esse é o voleibol. O objetivo do jogo é fazer a bola passar pela rede e tocar o chão da quadra adversária, ao mesmo tempo em que deve-se evitar que o outro time faça a mesma coisa. O esporte foi criado em 1895 pelo americano William Morgan. Partindo do basquete, que era moda na época, ele fez modificações para tornar o jogo menos fatigante e possibilitar que pessoas de mais idade pudessem praticar. Após os Estados Unidos, o vôlei ganhou o mundo. O primeiro campeonato sul-americano foi realizado no Rio de Janeiro em 1951. O Brasil foi campeão masculino e feminino. O voleibol brasileiro acumula 3 títulos olímpicos nas quadras. Em 92 e 2004, com a seleção masculina, nos Jogos de Barcelona e Atenas. Em 2008, com a seleção feminina. De 97 a 2010, o Brasil participou de 564 competições, possuindo um quadro de medalhas, sendo 317 medalhas de ouro, 199 de prata e 178 de bronze. O basquetebol, que do inglês significa bola ao cesto, surgiu em 1891, também nos Estados Unidos. O professor de educação física canadense James Naismith criou esse esporte para ser praticado num local fechado, por causa do inverno rigoroso. No jogo, 2 equipes de 5 jogadores cada têm o objetivo de passar a bola por dentro de um cesto, colocado nas extremidades da quadra. Os jogadores devem bater a bola contra o chão a cada passo, ou passá-la a um companheiro de equipe. No começo, cestos de pêssegos eram utilizados, mas depois foram aperfeiçoados por aros de metal com um encosto. O basquete chegou ao Brasil com um professor que veio dos Estados Unidos lecionar numa universidade em São Paulo, em 1894. Os primeiros torneios aconteceram no Rio de Janeiro em 1912. O handebol é um esporte semelhante ao futebol, porém praticado com as mãos. O goleiro é o único jogador que pode encostar a bola no pé durante as suas defesas. O esporte surgiu há muito tempo. Há relatos da prática na Grécia e Roma antigas. O handebol, como conhecemos hoje, surgiu na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Um professor de educação física criou o jogo para que um grupo de operárias pudessem praticar na fábrica. Os atletas praticantes do handebol utilizam uma cola especial nas mãos, uma espécie de resina, para ter um contato mais firme com a bola. É por esse motivo que as bolas utilizadas na prática desse esporte aparecem sempre sujas. Tanto no vôlei, no basquete ou no handebol, o Brasil tem atletas de destaque e coleciona títulos. Aqui na universidade também temos nossos destaques. E está chegando a hora desses atletas mostrarem o talento. Ele é um ex-atleta e é atual presidente da Federação Universitária Paulista de Esporte. Essa semana, conversamos com Aurélio Miguel, que falou sobre o começo da carreira e as conquistas olímpicas. Confira!
comecei o esporte por motivação em relação ao benefício da minha condição cardiorrespiratória, questão de saúde. Porque logo que eu nasci, eu tive problema de broncopneumonia, fiquei internado no hospital, perdi 2 quilos, quase vim a óbito, mas deu tudo certo. E os médicos depois falaram aos meus pais que era importante, quando eu tivesse uma idade que pudesse iniciar alguma modalidade, que eu fizesse. E aí eu comecei no judô com 4 anos e meio e natação, né? Justamente para desenvolver essa condição cardiorrespiratória. E o objetivo sempre foi o benefício da saúde, né? Aliás, a primeira competição minha, eu me escondi no vestiário. Eu tinha 6 anos e meio e eu vi lá os meninos disputando, dando o kiai do judô, né? Que usa a força interior, e eu me assustei. E fui me esconder no vestiário. E aí meu pai me achou, através do meu irmão, perguntou se eu estava com medo, eu disse que estava morrendo de medo. Ele perguntou se eu queria competir, eu disse que não queria competir. E ele disse, não tem problema, o importante para você é praticar o esporte. O benefício que o esporte traz para você, a competição você não precisa fazer. E foi importante, né? Aquele momento que a gente às vezes observa que muitos pais disputam mais nas arquibancadas que os filhos nos tatames, nas quadras, nas piscinas, né? Porque hoje em dia a gente observa que os pais, quer dizer, querem se realizar através dos filhos, né? E às vezes forçam as crianças uma pressão, uma responsabilidade que eles não têm infraestrutura para isso. Então, se o meu pai tivesse forçado naquele dia eu disputar, talvez hoje eu não estaria fazendo a entrevista aqui com vocês. Depois, sim, eu pedi para competir, 1 ano e meio depois, e o meu pai falou, bom, se você quer competir, você vai fazer direito. Você vai se preparar para ser o melhor. Não que você vai ser o melhor, mas você tem que se preparar para isso. Assim como na escola, você estuda para ter conhecimento da matéria, tirar nota melhor. Você não estuda para tirar a nota mínima para passar de ano. E foi assim que eu comecei. E quando a gente é garoto, sempre tem os ídolos da modalidade, né? Então, na minha época tinha o Fuscão, que é o Pacheco, o Carlos Alberto Pacheco, tem o Carmona, né? Tinha o Tico, tinha o Boneca, que é o Oswaldo Simões, mas ele tinha uma feição tão bonita que o pessoal chamava ele de Boneca, ele ficava bravo. Mas era um atleta que era muito forte, peso pesado. Tinha o Fenelon, tinha o Hachiro Ogawa, o Shinohara, o filho do meu professor também era um dos ídolos na época. Então, a gente era garotinho, a gente ia assistir eles lá competir e ficava assim, felizes, né, de ver as disputas deles. E internacionalmente tinha os ídolos internacionais, né, os campeões olímpicos. Então tinha o Yamashita, que foi um Pelé do judô, que esse foi um dos maiores ídolos do judô mundial. Tinha o Emura, tinha vários outros atletas. Tinha o Gessi, que foi o primeiro ocidental a ganhar uma medalha de ouro olímpica dentro do Japão na Olimpíada de Tóquio. Então tem esses ídolos que, na verdade, eram nossas referências para um dia nós trilharmos. Olha, na minha época, assim, uma das dificuldades que nós tínhamos é a falta de organização e infraestrutura do esporte brasileiro, né? Então você não tinha incentivo, os locais de competição inadequados, os tatames nossos na época era o tatame de palha. Isso me custou 2 lesões no joelho, nos 2 joelhos, né? Falta de bons dirigentes, né? Isso também me custou aí uma Olimpíada, alguns campeonatos mundiais, Jogos Pan-Americanos. E o esporte no Brasil evoluiu bastante, de quando eu parei para hoje, né? Na minha época não tinha essa lei de incentivo ao esporte, que hoje é uma realidade. Não tinha essa lei Agnello Piva, que distribui parte do que é dado dos prêmios das loterias para o Comitê Olímpico e Paralímpico e repassam para as confederações. Na minha época, você ganhava seletiva, quer dizer, quando começou a ter seletiva, né? Não tinha seletivas também, não tinha critérios esportivos de formação de equipe, mas você ganhava, você era o melhor atleta, mas você não tinha certeza se você ia representar o Brasil numa competição internacional, porque não tinha recurso. Então, muitas vezes eu verifiquei injustiças assim, que a gente como atleta ficava revoltado, porque
Você sabia que o atleta era o melhor, mas não tem condições, a família é humilde, então chama o segundo. O segundo tem condições? Não, não tem. O terceiro tem condição de pagar. Quer dizer, não era pela capacidade técnica, era pela capacidade financeira, quer dizer, se inverter os valores muito, pelo menos na minha época acontecia. Hoje não, hoje o atleta realmente, que é o mais ranqueado, né, o melhor atleta no ranking, é ele que vai disputar as competições, tem infraestrutura, tem condições de fazer um intercâmbio adequado, né? Hoje os atletas brasileiros disputam as principais competições do mundo, naquela época não tinha isso, né? Então, assim, mudou bastante, né? E eu fico feliz, porque o Brasil cresceu como uma nação, é um país hoje muito respeitado, né? Na nossa época, quando nós disputávamos, nós tínhamos uma certa rejeição, nós éramos discriminados um pouco, né? Hoje não, hoje as pessoas, você está fora, a pessoa, eu quero tirar foto com você, né? O Brasil que hoje está no momento aí em relação ao seu desenvolvimento, à sua economia, então mudou bastante, né? Então hoje é muito melhor, né, estar disputando e se preparando para um objetivo como uma Olimpíada, Jogos Pan-Americanos, Campeonatos Mundiais. Todas as competições que eu disputei, independente do resultado, o melhor resultado que é o ouro, a prata, para mim todos eles foram importantes e especiais. Agora, assim, tem alguns que, assim, marcaram muito. Por exemplo, a primeira competição minha que eu conquistei um ouro foi no Campeonato Pan-Americano Sênior, eu era júnior ainda. Então, para mim, aquilo marcou muito. Foi a primeira vez que tocou o hino nacional, fiz tocar o hino nacional brasileiro, aquilo marcou muito para mim. Depois, o Campeonato Mundial Júnior, que eu conquistei, também foi importante para a minha carreira. O Campeonato Mundial Universitário também, que eu conquistei, foi algo que mexeu, mas o que mais mexeu realmente foi os Jogos Olímpicos de Seul, na Coreia. Foi algo assim, uma conquista inédita para o judô brasileiro. E estava muito longe, quando comecei a competir, ninguém imaginava que um brasileiro pudesse vencer. Então, assim, foi algo que para mim foi uma realização muito grande, assim, algo que a gente não consegue mensurar assim nas palavras, mas é uma emoção muito grande. Do corpo do meu amor exala um cheiro bem forte. Será a primavera nascendo? A gente fica por aqui, mas amanhã tem mais. Até lá!